Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética e no vídeo devocional de hoje nós vamos falar sobre a festa de Purim. Purim é uma festa bíblica, judaica cristã, que o cristianismo perdeu a sua tradição ao longo da história e o judaísmo manteve a sua disciplina de celebrá-la. É a festa ligada à rainha Hadassa, a rainha Esther. O nome persa era Esther, o nome hebraico era Hadassa. E essa festa é a festa da alegria, é a festa da celebração, é a festa talvez mais colorida, mais alegre, mais cheia de comida da comunidade judaica. Nas sinagogas é comum um camarada exagerar no vinho, na festa de Purim, na festa da mudança de nossa sorte. A palavra Purim significa sorte, sorteio. Purim está ligado ao conceito de mudar a sua sorte. A festa de Purim é a festa em que Deus mudou a sorte do povo de Israel. E quando se celebra, quando se comemora, existe então uma inversão, uma mudança. Como é que eu posso celebrar isso na minha casa? Orando, adorando, intercedendo. Esther até estabelece por decretos de uma rainha de Xerxes os preparativos para que aqueles 3 dias de jejum e consagração que ela fez antes de entrar em audiência com o rei, se ele me atender, me atendeu, se não me atender, morri, mas talvez seja para morrer que eu tenha nascido, talvez seja exatamente para essa obra, para esse instante que Deus tenha me colocado nessa posição estratégica de influência como uma entre tantas esposas do rei Artaxerxes. Ora, vamos para a palavra de Deus. Esther capítulo 4, versículo 14, fala sobre a identidade e o destino da rainha Hadassa. Porque se de todo te calares, nesse momento, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e tua casa e teu pai perecerão. E quem sabe se para tal tempo, tal problema, para administrar tal circunstância ruim, como este chegaste a este reino. Em outras palavras, o irmão dela está dizendo para ela, abre tua boca e fala, entre em audiência com o rei, pode ser que ele mate, pode ser que ele não goste, pode ser que ele fique furioso, mas pode ser que ele te atenda. E assim, se você não se manifestar, se você não abrir a boca e não falar, Deus vai levantar uma outra circunstância para salvar todo o povo de Deus, toda a comunidade judaica. Mas você e sua casa perecerão. Se você abrir a tua boca e falar, o galardão é teu, filha. É para esse tempo que ele te colocou sentado nessa cadeira de influência. Eu não sei qual é a cadeira de influência que você ocupa. Se você é advogado, se você é juiz, se você é médico, se você é pastor, se você é sacerdote, se você é profeta, se você é apóstolo, se você é um professor na sala de aula. Mas é para essa cadeira de influência na sociedade que Deus te ungiu, Deus te destinou, ele agora te ativou e te catalisou. Ele vai te inspirar e te motivar infinitamente mais. Só não pode ficar de boca fechada. Abre a boca e fala, quer seja confortável, quer não seja confortável. Esse conselho para a rainha Esther, nós aplicamos para uma chave de evangelismo profético no Novo Testamento. Mas a mudança de sorte, a mudança de energia, tudo estava dando errado, tudo estava desenhado para Israel morrer, tudo estava sendo desenhado para que o decreto de Amã funcionasse. Amã influenciou o rei para assinar uma lei que não podia adorar outro Deus, que não podia se prostrar em adoração ao Deus vivo. Era uma armadilha, um gatilho psicológico muito parecido com aquele que Daniel e os seus amigos da Cova dos Leões, em tempo diferente, em datas distintas, mas era uma coisa muito, muito parecida com aquilo. E aí a rainha sabe que o seu povo, a sua nação vai perecer. E a forca que Amã preparou para enforcar os judeus, no final da história acaba sendo a forca em que Amã e os seus descendentes acabam sendo enforcados. Não porque Deus fez isso porque ele é bom. Não, ele continua sendo bom e você vai ser enforcado na forca. Mas porque houve um exercício de fé. Houve 3 dias de jejum, de clamor, de humilhação, de buscar o favor do rei. E aí o Senhor manifestou uma graça, uma unção, um poder que mudou a situação, inverteu o quadro, mudou totalmente as circunstâncias. Essa mudança de sorte, essa troca de atmosfera,
é a festa de Purim, é a experiência de oração e intercessão não só da rainha Esther. Ela foi o agente catalisador que foi lá em audiência com o rei falar com o rei, mas todo o povo entrou em jejum, toda a nação entrou em adoração. No capítulo 9, ainda do livro de Esther, versículo 16 em diante, diz assim, ó: entre mentes, os demais judeus que viviam nas províncias do império, da mesma forma se reuniram para se proteger e se livrar dos seus inimigos. E exterminaram 75 mil homens dos que os odiavam. Veja que eles estão vivendo um contexto de opressão, eles estão ali praticamente como que escravos, mas escravos que podem negociar, que podem vender, que podem comprar, contanto que o rei Xerxes ganhe o seu impostozinho, a sua, reverência. E eles agora eliminam 75 mil homens dos que os odiavam, mas não se apossaram de qualquer dos bens dos seus inimigos. Existem outros textos bíblicos lá em Deuteronômio que fala que quem perde a guerra perde os bens, tá? É a doutrina da guerra. Quando é lícito fazer guerra, quando não é lícito fazer guerra, e quando faz guerra é um princípio bíblico, o perdedor perder os bens. Por isso que Deus diz para Josué, em Jericó é diferente. Vocês não vão pegar os bens do derrotado, deixe lá, porque eu não quero que vocês peguem aquele ouro é amaldiçoado. Aqui, nesse caso, os 75 mil inimigos de Israel são eliminados e eles não se apropriam dos bens. Embora que a lei da guerra, e isso é jurisprudência corte de Haia, até os dias de hoje, a lei da guerra não foi colocada em prática nesse episódio aqui dos 75 mil inimigos que foram eliminados. Todos esses fatos ocorreram no 13º dia do mês de Adar. Para o calendário deste ano, corresponde hoje, 25 a 26, é o dia que está abrindo o portal da celebração de Purim. E no 14º dia descansaram e fizeram desta data um dia memorável, um dia de festa e um dia de júbilo. Os judeus da capital, Suzã, contudo, tinham se reunido no 13º, no 14º dia e no 15º descansaram, e dele fizeram um dia memorável de banquetes e muita alegria. É quase que uma semana de celebração. Por este motivo, os judeus que vivem nas vilas, nas províncias, nas aldeias, comemoram o 14º dia do mês de Adar como um dia de banquetes, um dia de honra, um dia de júbilo, um dia em que se envia porções de alimento e presentes uns para os outros. Mardoqueu, que é o irmão de Esther, o tio de Esther, se eu não me engano, registrou por escrito todos esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Assuero Xerxes, tanto as mais próximas quanto as mais distantes em todo o reino. Ordenou-lhes que todos os anos celebrassem e guardassem o 14º e o 15º dia do mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março. Portanto, nesses dias, os judeus livraram-se dos seus inimigos. Neste mês, a sua humilhação e tristeza tornou-se em honra e júbilo, e o seu pranto num dia de festa. É o que está acontecendo nesses últimos dias na minha e na sua vida. Deus vai manifestar uma unção, vai manifestar uma graça, vai manifestar uma interferência mística divina, e a sorte, o Purim, vai ser mudado, vai transformar. Vai ser honra, vai ser alegria, vai ser júbilo, vai ser choro, vai ser pranto, vai ser uma substituição de vestes de tristeza, vestes de morte, vestes de luto, vestes de depressão, por vestes de louvor e adoração profético, louvor e adoração espontâneo, vida e vida abundante. E escreveu-lhes recomendando que comemorassem aquelas datas memoráveis como dias de festas e de felicidades, de troca de saudações, presentes e ofertas aos pobres. Bom, é para lembrar de fazer as ofertas aos pobres e aos necessitados. Você não vai celebrar sozinho, você vai celebrar com a sua família e vai também de alguma forma estender essa alegria aos que não tiveram a sorte mudada, transformada, mesmo que não seja parte do povo de Deus. Assim, os judeus passaram a observar a tradição de realizar aquela celebração conforme Mardoqueu lhes havia prescrito, pois Amã, filho do Agadita, Hamedata,
inimigo de todos os judeus, tinha tramado malignamente contra eles, tentando exterminá-los, e para tanto havia lançado o pur, ou seja, a sorte, com o objetivo de conhecer a melhor maneira de realizar a destruição total dos judeus. Ele lança a sorte de uma forma oculta, feitiçaria, magia, culto idólatra, paganismo, tentando encontrar uma estratégia para destruir os judeus. Ele cria essa estratégia. E no final, o povo de Deus ora, adora, intercede, clama, jejua, que é o jejum dos 3 dias, a rainha Hadassa, da rainha Esther. E isso reverte poderosamente. De todas as mulheres bíblicas, na minha opinião, Hadassa é a mais forte do que Débora, mais forte do que tantas outras mulheres. Talvez você goste mais de Débora. Eu gosto mais da história de Hadassa, eu me identifico muito com ela, por causa dessa unção, dessa força, desse código, desse poder espiritual que ela recebeu no espírito dela e manifestou para mudar o quadro, mudar a circunstância, para transformar a nação, para tirar um decreto de morte, um decreto de vida. E não só isso, o Amã e os seus descendentes foi enforcado naquela forca que ele tramou para os judeus. Entenda, quem é Amã? Amã é descendente sanguíneo de Amaleque. Lá em Deuteronômio 17, 14, 15, 16 fala que haverá guerra perpétua entre Amaleque e o Senhor, entre o Senhor e os descendentes de Amaleque. Haverá guerra perpétua entre o Senhor e os descendentes de Amaleque. Novamente está acontecendo um desses inúmeros ciclos de guerra com os amalequitas, entre o povo de Deus e os amalequitas. Eu acho que no dia 2 de fevereiro desse ano eu falei alguma coisa sobre Amaleque, o sistema amalequita e essa guerra perpétua. Novamente eu vejo essa guerra se repetir aqui. Mardoqueu é um homem de Deus que dá aquele conselho para Esther. Esther é uma mulher de Deus que põe a sua vida em risco, entra em audiência com o rei e salva o povo de Israel. E Amã, ele é um cara invejoso, político, conspirador, fofoqueiro. Assim como na sua empresa, na sua escola, na sua universidade, ou talvez na igreja que você frequente, existem pessoas com essas índoles. Mas se você ficar na posição, louvor, adoração e intercessão, a armadilha que eles fizeram para você vai se transformar na armadilha em que eles vão cair. Agora, se você ficar passivo, sem jejuar, sem orar, sem fazer guerra espiritual, sem liberar palavras de justiça e de juízo, sem invocar a natureza de um justo juiz, você que vai passar vergonha, você que vai ser destruído, você vai ser humilhado e no final você vai ficar frustrado com Deus, dizendo: Deus, mas você não fez comigo o que aconteceu com Esther. E aí o mundo espiritual diz: mas você também não entrou no exercício de fé e no jejum que Esther entrou. Entende? Então não fique passivo, mas também não fique com medo ou refém dessa situação. Traga à memória essas coisas, porque assim como o Senhor mudou a sorte de Israel, está mudando a sorte da tua vida, da tua família, da tua contabilidade financeira, da tua cidade, do teu país, da tua nação. Nós nunca vivemos uma conspiração global, um alinhamento de interesses dos amalequitas para destruir o povo de Deus como nos últimos anos, nos últimos meses. E só uma oração e um jejum coletivo de todo o povo de bem do planeta Terra para reverter isso, para destruir essa forca de Amã global, seja na economia, seja na mídia, seja nas doenças e assim por diante. Versículo 25 diz que, no entanto, quando esses sórdidos planos chegaram ao conhecimento do rei, por intermédio de Esther, Hadassa, a rainha, ele deu ordens expressas e por escritos para que a intenção maligna de Amã para com os judeus se voltassem contra a sua própria cabeça, e para que ele e seus filhos fossem executados e pendurados na forca. Por isso aqueles dias ficaram conhecidos na história pelo nome de Purim, por causa da expressão pur. Considerando tudo o que estava escrito nesta carta, o que tinha visto e o que de fato havia acontecido em todo o reino, os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de celebrar anualmente esses 2 dias memoráveis, exatamente na forma estabelecida e descrita nesta carta e em suas datas certas, definidas. Esses 2 dias seriam lembrados e guardados em cada família, em todas as gerações, em todas as províncias e cidades. Esses dias de Purim não seriam revogados jamais entre os judeus e os seus descendentes, e haveriam de lembrar e celebrar para sempre. Então a rainha Hadassa, Bet Avihal, Esther, filha de Abial, e o judeu Mordecai, se aportuguesar Mordoqueu,
escreveram com toda a autoridade uma segunda carta, a fim de confirmar todas as instruções da primeira carta, acerca da celebração da festa de Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império de Assuero e Xerxes, desejando-lhes paz, segurança e prosperidade. Tudo isso está ligado ao dia de hoje e amanhã. E confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados como datas precisas, exatas e determinadas, conforme o judeu Mordecai e a rainha Esther haviam estabelecido decretados para si mesmo, para todos os judeus e para os descendentes de todas as gerações, e acrescentou sobre as observações sobre tempos de preparação para a festa, com jejum, lamentação, choro e um alinhamento espiritual preparando-se para esse dia. A ordem expressa da rainha Esther confirmou todos os regulamentos para a correta observação da festa de Purim, e todas as instruções foram escritas em um livro de registro histórico. O que você precisa entender aqui? Purim não é uma daquelas festas que o próprio Deus determinou a Moisés que o povo de Israel celebrasse ao longo do ano. Então não é uma das festas que todo adorador de Yahvé deve celebrar, porque Yahvé mandou celebrar. Lá em Deuteronômio nós temos as festas, as festas anuais do povo de Deus. A tradição protestante, pentecostal, gosta de pensar que são festas dos judeus. Mentira. A igreja do 1º, 2º, 3º, 4º século celebrou isso. A igreja dos gentios, que se converteram a Jesus em Antioquia, não eram obrigados a celebrar isso, mas muitos celebraram isso como um princípio pedagógico para absorver os ensinamentos correlacionados a elas. Se os judeus fizeram algumas dessas festas esperando a primeira vinda do Messias, nós podemos fazê-las sem a obrigação da lei, de uma forma espontânea, pedagógica, para que as crianças consigam entender princípios a respeito da segunda vinda do mesmo Messias. E isso não é obrigatório, mas isso é um processo pedagógico de maturidade que pode ser restaurado e resgatado no comportamento e no calendário anual das igrejas cristãs. A festa de Purim não faz parte daquelas festas como decreto solene, sagrado que Deus estabelece, mas é uma festa que o povo de Israel celebra, e se nós, por identificação e fé, tomamos as bênçãos de Abraão e nos tornamos enxertados na aliança de Abraão pela fé em Cristo Jesus, então podemos alegoricamente pegar esses princípios nessa data e aplicar às nossas necessidades como cristãos, que é nada mais nada menos do que a evolução da fé judaica, como homens e mulheres que adoram o mesmo Deus, o mesmo Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, nosso corredentor, e nós somos co-herdeiros com eles, membros de uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, podemos celebrar os princípios de uma forma pedagógica para que as crianças consigam ter a memória da rainha Hadassah, da rainha Esther e do livramento que Deus deu de uma forma poderosa, poderosa, poderosa. Coincidentemente, minha filha nasce nessa janela do portal espiritual de Hadassah, do portal espiritual de Purim. Minha filha nasce nesse processo. Porque todos os anos isso não é uma data fixa, conforme o calendário existe alguns dias para cima, alguns dias para baixo, anualmente muda isso. Você pode ver na leitura do texto que as províncias celebravam em alguns dias posteriores. Se você somar tudo isso aí, dá um portal de quase 5 ou 6 dias de celebração de festa, entre a celebração de Purim na capital e a celebração de Purim nas províncias. Um portal espiritual de livramento, de trocar a sorte, de experimentar o favor do nosso Deus. É essa a bênção que eu tenho para você, é essa a bênção que eu quero resumir antes de orar, encerrando esse vídeo. Todos iriam morrer. Foram fiéis a Deus e a sua palavra. O Senhor os livrou da forca que a Armã arquitetou e planejou maquiavelicamente para destruí-los. Conspirou, fofocou, mentiu, jogou sujo nos bastidores. Nessa mesma forca, ordenou a morte de Amã e seus descendentes. Amã é a descendência e a personificação de Amaleque. Ele é descendente sanguíneo de Amaleque. Sempre haverá guerra entre o Senhor e os descendentes de Amaleque. E o Senhor faz guerra na terra através da instrumentalidade dos seus ungidos. O jejum e as orações de todos floresceram através da instrumentalidade e da mediação da rainha Hadassah, da rainha Esther, o nome persa dela, junto ao rei.
E isso nos dá um quadro profético extraordinário. Já venho falando sobre a mudança da sorte, com vários textos em que Deus promete mudar a sorte do povo de Israel. E hoje, então, é o dia de adorar, de interceder e de pedir a Deus por essa troca de energia, por essa mudança de sorte, na finança, no casamento, na saúde, na igreja, na empresa, na escola, na faculdade, nos diversos relacionamentos que você tem aí na sua rotina diária, semanal, os problemas que você precisa administrar. Eu te abençoo com essa palavra para o dia de hoje. Que a mesma unção que veio sobre a rainha Hadassah, sobre a rainha Esther, venha sobre mim, venha sobre você e troque as nossas circunstâncias e mude a energia que está desfavorável para uma energia favorável. Abra os caminhos. E os que planejam a nossa morte sejam enforcados na mesma forca que eles desenharam, prepararam, planejaram para nos causar o mal. Esta é a força, essa é a unção da festa de Purim. E não é coincidência que quando se aproxima de Purim, inimigos caiam por terra, física, financeira, alegórica, emocional ou literalmente morrendo. Faz parte do código espiritual e da equipe de anjos que Deus libera para o seu povo nesta época e nessa estação do ano. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Um dia próspero, uma semana de festa, uma semana de alegria, uma semana de júbilo, segurança, paz, prosperidade. Esse é o tempo que marca a festa de Purim. E receba dos céus a sua vitória. Compartilhe esse vídeo. Fale com o maior número de pessoas, deposite sua oferta, mande seu pedido de oração. Estamos editando o vídeo de alguns dias atrás que nós subimos a montanha e oramos por todos os que ofertaram no último ciclo, no último período. Daqui mais 30 dias estaremos jejuando, orando e subindo a montanha para orar por todas as causas de todos os que precisam, que enviam seus pedidos de orações. Normalmente eu demoro para responder o WhatsApp, sábado e domingo eu tiro para responder durante a semana com a rotina da empresa, do ministério, nem sempre eu consigo atender todos os WhatsApps. O fato de não ter sido respondido rápido não quer dizer que nós estejamos orando e intercedendo por você. Vamos juntos unir nossos dons, talentos e manifestar a glória do Senhor. Até o devocional de amanhã. Deus te abençoe, em nome de Jesus.